Glória a Jesus. Graça seja dada no nome santo. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos amados irmãos. Meus queridos, eu quero convidar você para estar conosco, juntos, para nós podermos aprender mais da palavra do Senhor Jesus, poder se aprofundar mais nas Escrituras, cujo tema nós estamos estudando e meditando sobre a divina revelação das Escrituras, a supremacia, revelação. Nós vemos que esses ensinos que nós estamos tendo é baseado na Escritura Sagrada, na palavra, na sua autenticidade, na sua verdade, porque a Bíblia, a Escritura é a palavra de Deus. Então é o nosso Deus nos instruindo. Nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos observar e meditar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é Deus nos instruindo. Se nós quisermos conhecer a Deus, Deus se revela através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então eu convido você para nós estarmos aí pelo Espírito Santo de Deus, que já tem falado grandemente conosco, usando a vida dos teus servos, nos ensinando através dessa maravilhosa palavra de Deus, que tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos exortado, tem nos santificado, tem tem feito maravilhas no nosso meio. Amém? Eu convido você a pegar a palavra do Senhor aí comigo, abrir no Evangelho, qual Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor assim nos ensinou uma oração modelo para nós podermos estar dando início a este ensino. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que é o Pai Nosso. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. E louvado seja o nome santo. Pai, mais uma oportunidade de nós aprendermos de Ti. E te pedimos, Jesus, que Teu Santo Espírito fique à vontade no nosso meio. Venha nos ensinar, Senhor, porque nós queremos ser cheios e transbordantes do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Dei, Calamachá, a Tua palavra é o alimento. A Tua palavra é o sustento. A Tua palavra é aquela que nos transforma e que nos dá vida em Cristo Jesus. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, entender e compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Nós vamos estar dando início, ou melhor, continuidade, né? Porque já foi dado a continuidade desses estudos, né? Nós estudamos sobre Lucas, Atos, o modelo que deveria ser pentecostal dos dias de hoje, através da palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele continuará. Nós vamos continuar aqui com as
epístolas que formam os cristãos. Nossa revista, lição de número 12, nós vamos ver a importância dessas cartas que foram inscritas e inspiradas pelos servos de Deus através do Espírito Santo. E aí nós temos um texto, ele diz aqui em 2 João, epístola de 2 João, capítulo 1 e o versículo 3, que diz: a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. Então nós vemos que essas cartas que foram escritas foram cartas que tiveram e têm a sua importância, porque cada uma vão tratar de assuntos diferenciados. Algumas cartas são para particularidades de alguns momentos que alguns dos seus servos passaram. Então nós vemos que essas cartas representam muitas e muitas doutrinas, ensinamentos, e nós vemos que estes ensinamentos trazem consigo também muitas instruções pessoais para alguns e algumas instruções que falam acerca da natureza, do proceder, de como deve andar o cristão, de como deve proceder a vida em Cristo Jesus. E fala também acerca das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Eles vão tratar também acerca de falsas doutrinas, falsos ensinos, que nós vamos ver que Deus levanta a sua palavra, levanta os seus discípulos, mas no meio do ensino, no meio da propagação do evangelho, eram-se levantadas muitas doutrinas e falsas doutrinas e falsos ensinos. E isso, depois do evangelho ser pregado, ainda faziam com que algumas delas pudessem entrar por meio da igreja. E aí é onde os apóstolos, porque quando se fala das cartas, nós vemos que com estas cartas elas se compõem mais ou menos 80% dessa segunda aliança. Nós vemos que no Primeiro Testamento, nesse Primeiro Testamento, como se divide a palavra, né? Primeira aliança, né? Que alguns dizem o Antigo Testamento, mas é a primeira aliança e a segunda aliança. E nessa segunda aliança nós temos 27 livros, né? E nesses 27 livros nós encontramos 21 cartas que são direcionadas para as igrejas, para alguns dos seus servos. E nessas cartas vão trazendo muitas instruções, sendo que 13 cartas que são mencionadas são escritas, né, por Paulo e direcionada para um dos seus servos, conhecido como as cartas, as epístolas paulinas. Então nós vemos que as demais cartas foram escritas por outros servos do Senhor e que compõem acerca dessa aliança mais ou menos 80%. Então nós contemos 21 cartas em total que foram ali. E essas cartas, esses epístolas, eles correspondem a muitos assuntos, porque ao rebater algumas doutrinas, ao rebater algum ensino que estava sendo pregado, quando os teus servos ali
que estavam na direção recebiam essas cartas, ela trazia consigo, falando acerca de Jesus Cristo, dos acontecimentos gerais, da santificação e combatendo, então, esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas que estavam sendo colocadas. Então veja só a importância, né, dessas cartas como auxílio para a vida do cristão, como um auxílio, que a palavra do Senhor é aquela que nos direciona. Mas veja que em meio todos que contribuíram para que a obra do Senhor, para que a palavra fosse propagada, para que o evangelho fosse ali levado entre as nações e mantivesse a fidelidade e a integridade de Kalabadai Assuri Cantaramachai, da palavra de Deus, e a autenticidade daquilo que foi ministrado, daquilo que foi pregado por meio de Jesus Cristo e aquilo que procede o ensino. Então, amados, nós vemos que quando nós começamos a meditar nessas cartas, nesses epístolas, né, existem muitas instruções, e essas instruções têm como algo específico, né? São doutrinas que nos trazem o ensino da palavra, que são rebatidas com outros ensinos através da palavra que foi ministrada. Então nós vamos destacar algumas, né, que são constituídas, como por exemplo, a doutrina da salvação, né? Nós vemos a doutrina da salvação, e assim são muitas referências, mas eu vou pelo menos estar lendo uma referência, né? Porque uma referência ajuda muito para a gente poder ter essa base. Então, eu vou estar lendo uma referência sobre essa doutrina que nos ensina acerca da salvação. Está lá em Romanos. Oh, glórias! Atos, Lucas, Romanos. Graças a Deus. Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 25. Vou ser bem breve nessa leitura para a gente poder estar avançando. Diz assim a palavra, capítulo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o pôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus. Então, essa justificação salvífica, nós declaramos que nós somos justificados pela nossa fé. Pela fé em Cristo, que nos libertou de todo pecado. Então, nós vemos que as epístolas, elas trazem vários, né, como eu disse, vários ensinos, vários direcionamentos, né, tanto pessoal como também pastorais. Mas aqui nós vemos falando acerca da salvação. Então, quando nós começamos a ler aí o livro, essa carta que declara que nós somos justificados, nós entendemos que nós vemos também que isso ele fala em Romanos sobre a justificação. E nós começamos a entender que Cristo, que nos justificou de todos os nossos erros, de todas as nossas transgressões, não é somente esse tema que é falado,
mas é um dos temas que o livro de Romanos traz sobre a justificação, que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, justificado pela obra que foi feita ali naquela cruz, a qual Cristo se justificou por nós. Então nós vemos que cada epístola ele vai trazer ali um ensino daquilo que estava acontecendo, daquilo que precisava ser corrigido e uma instrução para termos uma vida cristã. Então nós vemos que ele começa a fazer o apóstolo Paulo falar sobre isso, mas o apóstolo também fala que ninguém é justificado pelas obras, mas nós somos justificados pelo sangue de Kalamashaya, do Cordeiro. Foi ele quem justificou. Por isso nós podemos dizer que nós somos justos, não pela justiça que nós praticamos, pelas obras, pela bondade, pela caridade, não. Nós dissemos que nós somos justificados pelo sangue que justificou todo o erro, toda a culpa. O sangue de Jesus, de Aramachaya, nos justificou e por isso nos fez justos para sermos chamados filhos de Deus, de todo e qualquer pecado. Então, aí em Gálatas ele fala que nós fomos libertos de todo jugo. Cristo crucificado. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 23, que Cristo foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí nós podemos ver que cada epístola ele vai trazendo. Em 2 Coríntios ele fala 5,18 que Cristo levou sobre si os nossos pecados. E ao levar os nossos pecados, ele nos trouxe o quê? A reconciliação. E aí eu gostaria, amados, graças a Deus, louvado seja engrandecido o nome santo do Senhor, que você vá comigo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo 18, que diz assim: e tudo isso, porém, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o seu ministério da reconciliação. Então nós vemos que aqui em Coríntios, em 2 Coríntios, já começa a falar. São vários assuntos, mas eu vou pegar alguns, para a gente entender que estes epístolas, eles trazem consigo direcionamento, trazem consigo para que nós possamos entender que a palavra do Senhor, ela nos direciona, mas também é revelado a nós muitas coisas que estavam em oculto e que são reveladas através da palavra. Nós vemos que Cristo morreu naquela cruz, nos justificou, e não só nos justificou, como também nos reconciliou. Olha que maravilha! Reconciliou com quem? Nos reconciliou com Deus. Só Ele tinha a condição de fazer esse reconciliamento. Só Ele que foi a ponte, Jesus Cristo, para nos levar até a Deus. E aí nós vemos no capítulo 19, que fala assim: isto é, que Deus está com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputado aos homens e aos seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós resgássemos e rogávamos vós da parte de Cristo que vos reconciliastes com Deus. Então, Jesus Cristo, que mensagem poderosa nos traz? Essa reconciliação. E não só reconciliação. Nós vemos que na epístola de Efésios, aí já traz uma referência de Cristo sobre a igreja. Que Cristo, como tema principal,
Cristo, ele é o cabeça de Aramachai, da igreja. E isso ele traz através da sua palavra, lá no Epístola de Efésios, no capítulo de número 1. Nós vamos ver isso no versículo de número 22 e 23, que eu vou ler aqui para a gente poder compreender. Deus rejeitou todas as coisas debaixo dos seus pés sobre as coisas que constituiu cabeça da onde? Da igreja. E aí, o verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todo em todos. Então, Cristo, como cabeça da igreja. Cristo, que governa, que direciona, como membros do teu corpo, nós obedecemos o cabeça. Então veja que estas epístolas nos trazem instruções para podermos receber a nossa salvação. Como toda a palavra, mas ela traz instruções específicas para alguns assuntos que precisam ser tratados. Porque alguns creem que a salvação ela vem por meio de uma imagem, por meio de uma ação. Mas a palavra ela nos ensina que ninguém vem ao Pai. Dei Arabaxaia, dei Calamanturibiaxaia. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra maneira de se achegar ao Pai se não for por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E os epístolas eles começam a enfatizar já para Filipenses, é enfatizado de uma maneira diferente. Cristo não é só o cabeça da igreja, mas em Filipenses a mensagem que ela é enfatizada, né? Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 4 diz assim: glória seja dada ao nome santo do Senhor. Santo, 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 santo. Filipenses capítulo 1 e o versículo 21, amados, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja que para os filipenses ele enfatiza que Cristo é a verdadeira alegria, o verdadeiro modelo de vida, né? Para que nós possamos alcançar ali a salvação, né? Como eu disse, Filipenses capítulo 1, o versículo 4. Fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Aí Filipenses 2, nós vemos que o Senhor Jesus ele declara sobre o amor que nós temos que ter fraternal. E aí usa a vida do apóstolo Paulo dizendo: completei a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí essas instruções começam a ser trazidas. Olha, não façais por contenda ou por vanglória, por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente para cada um somente para aquilo que cada qual também o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo uma forma de Deus, sendo o próprio Deus, não considerou a ser igual a Deus, era igual,
a algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele dá um maior exemplo aqui, usando a vida do apóstolo Paulo, sobre o que Jesus fez, e aí nos instrui a maneira qual nós devemos se comportar e se direcionar aos nossos irmãos, termos esse mesmo sentimento que Jesus tinha em cuidar, em zelar, não só pelo próximo, mas principalmente pela obra de Deus e o amor a Ramacheia, a Deus acima de todas as coisas. E o amor a Deus acima de todas as coisas, ele se esvaziou e serviu. E ao servir, ele se humilhou e se entregou de certa maneira, a qual o que o Senhor Jesus fez, ele nos ensina. Se esvaziarmos de nós mesmos e se enchermos da derramaçuia, da sua presença e do seu Espírito. Então, amados, são muitos ensinos a qual Deus começa a se revelar através das epístolas. E aí nós temos também que sobre Filipenses, nós temos que Deus começa ali também tratar, né, sobre a alegria, mas o Senhor também fala sobre você prosseguir no seu alvo, usando a vida do apóstolo Paulo, você se direcionar naquilo que Deus te colocou. E em Tessalonicenses o Senhor traz para nós também algumas instruções sobre o que vai acontecer, né? Ou seja, coisas que vão acontecer, são as últimas coisas que vão estar acontecendo. E eu já digo, muitas coisas já estão acontecendo. Mas uma delas, a qual ele frisa para que nós possamos, sobre estas últimas coisas em Tessalonicenses, amados, é algo que você talvez já ouviu muitas pessoas falarem. E o Senhor, ele tem se manifestado, de uma maneira tão terrível na vida dos teus vasos, na vida dos teus profetas, e tem instruído em todas essas coisas que estão para acontecer e que estão por vir. E o Senhor nos alerta e nos instrui através da sua palavra. E muitas das vezes essa palavra ela é ministrada, o Senhor fala, o Senhor levanta vasos, e muitos se dizem, mas isso aí já é falado desde que eu me entendo por cristão, ou desde que eu me entendo por nascimento, por consciência. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, e o verso 17. Olha o que diz. Depois, nós, o que ficamos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha a instrução, amados, do arrebatamento. Jesus, ele vai vir arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo em tempos, igrejas, que a palavra, os sinais, eles têm se cumprido de tal maneira sobre a face da terra, que é algo que não pode ser negado, é algo que não pode ser esquecido. E uma das coisas que as pessoas falam, mas o arrebatamento, isso vai acontecer? Vai acontecer, igreja. Dei Aramachaya. Por isso, nós precisamos estar preparados para todas essas coisas. E a palavra, as epístolas, elas nos têm instruído sobre essas coisas, e não somente sobre essas coisas,
mas ela fala sobre a necessidade da vigilância, sobre como nós temos que se comportar. A importância dessas cartas, a importância daquilo que o Senhor tem ministrado. E isso é algo muito importante. Jesus, Yaramachaya, ele breve vem buscar a sua noiva. E, amados, vamos se atentar para que o Senhor, ele tem falado através dos seus profetas, através da sua palavra. Nós temos que manter uma constante vigilância. E aí ele traz aí a necessidade de sermos vigilantes. Mas ele também traz consigo outros acontecimentos que nós temos que ficar atentos. São muitos acontecimentos, são muitas profecias, são muitas palavras que o Senhor tem falado, mas muitas já se cumpriram e estão se cumprindo e ainda hão de se cumprir. Mas eu quero chamar a atenção para uma que está em 2 Timóteo, né? Então veja que cada carta, o Senhor, cada epístola, o Senhor vai nos instruindo, né? Então entenda que as epístolas, elas são instruções tanto pessoais como pastoral, né? Direcionada a alguns pastores, direcionada às igrejas, direcionadas a algum comportamento, direcionada à revelação de Cristo, à salvação, à vinda de Cristo. E agora a gente se depara com algo que nós temos que estar vigilantes, porque tudo isso é a palavra do Senhor. E aí, lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 2, o 3 e o 5, tá? Diz assim: que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se no dia Cristo já tivesse chegado. Verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. E aí, amados, no versículo de número 8: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse filho do iníquo? Então nós temos que entender que, ao mesmo tempo que as epístolas, elas também nos trazem ali as coisas futuras, falando sobre o arrebatamento, também traz os acontecimentos que estão procedendo, que estão para acontecer. E isso, amados, nós temos que ficar atentos, porque aqui está falando sobre o anticristo, aquele que vai reinar aqui neste mundo e vai enganar a muitos. Então, amados, não só sobre o anticristo, mas ele fala sobre as apostasias, ou seja, falsos ensinos, falsas doutrinas, que, se você observar, muitas coisas já têm entrado em algumas igrejas. E isso, amados, infelizmente, entristece o coração, mas é a palavra do Senhor. Por isso, sirva de alerta, porque o Senhor tem nos direcionado, tem nos ensinado através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor é uma bússola para que nós não venhamos nos perder. A bússola, ela nos direciona para os pontos que é essencial. E você sabe ali, contando o giro, que aonde você precisa ir, porque lá indica os pontos norte, sul, leste e oeste. E assim é a palavra do Senhor.
ela nos indica a direção. Se nós estivermos indo pela direção ao contrária, o ponteirinho ele vai dizer, olha, eu quero ir para o norte, e a gente toma outra direção. A palavra do Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos direciona, que nos sustenta, que nos alimenta, Deiaramachaya, que Xarabaxaia, afirma e nos fortalece. Então, queridos, vamos se atentar para todos estes sinais que a palavra ela tem sido revelada, e muitos sinais já estão se cumprindo. Então nós vemos que um pouquinho de cada epístola ela vai tratar de algumas coisas, né? Então nós vemos que a maioria aqui nós vemos que há muitas práticas, né? Práticas heréticas, né? Ensinos, o que heresia? Tudo aquilo que é o contrário, né? A palavra, ou seja, a verdade. Então, são alguns ensinos que rebatem, né, algumas doutrinas, algumas outras idolatrias que são colocadas em cima de outros deuses, em cima de outra maneira, né? Porque veja que a Bíblia ela prega a ressurreição, e há outras maneiras e há outros ensinos que pregam o contrário da Bíblia, o contrário da palavra, né? Por exemplo, quando se fala sobre reencarnação. Então a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Então ao homem, Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo isto o juízo. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá base. A palavra do Senhor nos instrui em qualquer assunto, em qualquer área. A palavra do Senhor, ela tem a sabedoria e a direção para cada um de nós. Então, nós vemos que Deus começa a trabalhar. Então, o Senhor, ele traz consigo, né, essas instruções. São muitas instruções, igreja. Eu só peguei apenas alguns exemplos para que nós possamos compreender. Então, tanto as instruções pastorais, né, que algumas trazem algumas práticas, né, como nós vemos em 1 Timóteo, como nós vemos em 2 Timóteo, que fala sobre a verdade da palavra, que a palavra ela produz ali o seu arrependimento, né? Vamos ler em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: procura-te apressar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tenha do que envergonhar e que manuseie bem a palavra. Então veja que a própria palavra está nos instruindo a manejar bem essa espada. Então quem tem a necessidade, somos nós que somos guerreiros de Cristo, manusear esta palavra, conhecer as Escrituras. E isso é necessário para que nós possamos ser obreiros, homens e mulheres, noiva do Senhor Jesus Cristo, provados e aprovados por Cristo Jesus. E isso são só mais algumas das instruções, né, pessoais que ele começa a trazer, né, agora falando com aqueles a qual o Senhor escolheu como grupo de obreiros. Mas a palavra então vai trazendo vários ensinos que Deus vai usando. E aí Deus começa a usar também os seus pastores para poder estar trazendo ensino. Nós vemos isso lá em Tito, no capítulo 1, o versículo 5. Eu vou ler o versículo 10, tá? 1 Tito, Tito capítulo 1 e o versículo 10. Diz assim: pois há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão,
É preciso tapar-lhe a boca, porque arruinam as casas inteiras, ensinando o que não convém por pura ganância. Então aqui ele instrui ali os pastores poder estar combatendo essas doutrinas. Então veja que o Senhor ele vai trazendo ali algumas exortações para que os servos do Senhor possam trazer a correção através da direção de Deus, para que essas coisas não venham acontecer no meio da sua igreja, mas que a graça do Senhor Jesus ela venha e permaneça e continue sendo ministrada ali em cada coração. Então veja, amados, que quando a gente fala assim, mas é só mais uma carta, não é, amados, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor contém ali muitos ensinos e direção, seja ela pessoal, seja ela particular, porque algumas cartas que foram direcionadas, essas epístolas direcionadas para particularidade, para alguns assuntos em particular. Então nós vemos que aqui ele começa a tratar acerca da doutrina, da salvação, e nós vemos que o Senhor ele começa a falar de várias maneiras, né? Então, a doutrina e assuntos gerais que acontecia na igreja, o que ia acontecer futuramente. Então, veja que o Senhor Jesus, a palavra, ela é rica. E isso é maravilhoso. Por ela ser rica, ela nos traz uma base de todas as coisas, como eu já disse. Quem derraramachaya está em Cristo Jesus. Não há confusão, porque o Senhor, ele traz aquilo que está escondido. O Senhor traz direção. Basta somente a gente buscar a direção, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir. Para isso o Senhor também deixou os servos dele, para nos instruir naquilo que a gente muitas vezes não compreende, não entende. Mas de Aramachaya, o Senhor tem manifestado o seu poder e a sua grandeza, a sua verdade, através da palavra e do Espírito Santo de Deus na vida dos seus. Então, meus amados, nós vemos que ele começa a trazer, né, este ensino, e aí nós vemos que, por menor que seja essa carta, ela traz muito, fala muito aos nossos corações. Então nós vemos que aí tem essas pequenas divisões de epístolas, né? Que são também conhecidas como os epístolas gerais, né? Que formam, por exemplo, a epístola de Pedro, que vai falar do sofrimento de Cristo, né? Lá em 1 Pedro. Aí a gente vê que Cristo, ele sofreu, ele passou por provações. E aí ele fala que além das provações também é preciso a gente ter fé e se santificar, né? Nós vemos em 1 Pedro, no capítulo 1, graças a Deus. Eu vou até lá para a gente não ficar só nas minhas palavras, né? 1 Pedro capítulo 1, e o versículo 6. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, seja entristecido por várias provações. Então ele fala que muitas vezes o cristão ele é provado, ele vai passar por algumas provações, mas também é preciso que o cristão possa se santificar em meio a todas essas provações. O verso 7, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo rudente, para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, embora a gente seja provado, Deus, ele se revela através dessa provação em meio à nossa fé em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, amados, porque além dele ressaltar isso,
ele ainda diz que, no verso 19, oh, aleluias, 1 Pedro, capítulo de número 2, e o verso 19, ele diz assim: pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, supra a tristeza, padecendo-se injustamente. Então a gente tem que se alegrar, mesmo que a gente está sendo afligido. Sabemos que Deus ele se revela para nós em meio a toda essa aflição. E tudo isso o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então veja a importância de cada epístola, né? Se a gente for pegar aqui cada versículo, o Senhor ele vai falar de muitas coisas, tá bom? Então a gente pegou só alguns para que a gente possa ter um entendimento, porque o nosso tempo também ele transcorre e ele passa. Então a gente precisa ter um aproveitamento da palavra do Senhor. Então nós vemos que o Senhor ele fala em todas as suas epístolas. Então nós vemos que a epístola de João, ele começa ali a trazer ali também uma advertência, né, para que pudessem se afastar dessas falsas doutrinas, daquilo que estava sendo ministrado, da prática do pecado. Mas é maravilhoso, amados, que Deus ele faz, né? 1 João, capítulo de número 2, e o verso 1, o 3 e o 7, que eu vou estar lendo. Verso 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém pecar, temos um advogado para com o Pai. Que maravilha, né? Nós temos um Deus que nos advoga, que nos defende, que deramaço e candaramachaya. Tem cuidado das nossas causas. Então nós vemos que amor que Deus tem por nós, pelo cuidado que Deus tem com cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque nós vemos em todas essas coisas Deus nos ensinando, o Senhor nos exortando a amar, né, o mandamento do amor, a amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E isso é algo maravilhoso, porque o Senhor ele traz consigo este ensino, porque nós sabemos que o amor que Deus tem por nós, que nos justificou sobre aquela cruz, por amor à nossa vida, por amor a nós, o Senhor se sacrificou. E aí, amados, nós começamos a ver que a epístola, ela também traz consigo justificação, né? E a glorificação, né? E o que seria, amados, essa justificação? A justificação, ela nos ensina que nós, como foi dito no começo, nós somos justificados unicamente pela graça divina, né? Como foi dito, que se nós somos justificados pela graça divina, os nossos atos, né? Aquilo que nós praticamos, as nossas obras, ela não pode nos salvar. Não é as nossas obras que vai nos salvar, mas o que vai nos salvar é a nossa fé em Cristo Jesus. E isso é algo que é incontestável. E por que incontestável? Porque o nosso Pai, Dei Aramachaya, morreu e verteu o sangue ali na cruz do Calvário. É o nosso Deus que tem feito todas essas coisas. E isso é um privilégio para nós podermos estar buscando a Deus. Ele nos amou, Ele nos justificou
E eu vou ler só mais uma vez o que eu li no começo, porque isso é maravilhoso. Romanos capítulo 3, o versículo 23 e 24, que diz assim: pois todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado que gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A salvação, né, é um dom gratuito de Deus, mas entendam uma coisa: foi pago de Aramachaya, um alto preço na cruz do Calvário. E Jesus, o nosso Salvador, pagou esse preço. Então nós vemos que é um dom gratuito, porque se eu quiser, eu levanto as minhas mãos, aceito ao Senhor, recebo Ele e passo agora a ter Ele como meu único e suficiente Salvador. E o Senhor nos dá o direito à nossa salvação e lutarmos até o fim e guardarmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Como a palavra diz, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor nos dá direito à salvação, porque nós estávamos perdidos, mas somos justificados, não pela obra, não pela bondade, mas pelo sangue de Jesus, que pagou o alto preço e nos justificou, nos dando direito à salvação. Amém, meu querido? Então, é necessário que nós também possamos glorificar ao Senhor, porque antes da glorificação, nós temos que entender que nós também temos uma vida, né, com o Senhor Jesus. E a caminhada com o Senhor Jesus, ela nos diz que é necessário que nós busquemos o quê? A santidade. Porque é um processo. E esse processo da santificação, nós vemos lá em 1 Pedro, que é uma vida separada do pecado. Então, é necessário que a gente se separe de todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a doutrina da santificação que as epístolas do Senhor nos mostra, né? Vamos definir assim, amados, para que nós possamos entender alguns pontos. Então, o Senhor, Ele nos separa. Então, é necessário que a gente se separe também das coisas que trazem abominações a Deus. Porque a palavra diz que Deus, Ele é santo. Então, se o Senhor é santo, a gente precisa buscar essa santificação. E essa santificação no crente, ela entra na vida do crente de uma maneira imediata, porque quando a gente aceita ao Senhor Jesus, quando a gente busca Ele, a gente levanta a mão, aí a gente entra na palavra do Senhor que está escrito lá em Romanos capítulo 6, no versículo de número 22, que diz assim: agora, porém, libertos do pecados e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto, o que? Para a santificação, por fim da vida eterna. Então nós temos que buscar essa santificação, porque agora nós temos vida nova e é necessário, amados, porque a palavra do Senhor nos diz que essa transformação, ela é aperfeiçoada. Olha que maravilha. Nós vemos que a transformação, ela precisa ser aperfeiçoada. O que é aperfeiçoado? A gente praticar
Quanto mais a gente pratica, mais a gente se aperfeiçoa. Isso se torna uma prática diária. Quer ver um exemplo de aperfeiçoamento? Quando a gente estuda um determinado assunto, quando a gente se profissionaliza e a gente busca a perfeição naquela área, e a gente tem que estudar, aí dependendo faz um doutorado, um mestrado. Quer ver outro exemplo de aperfeiçoamento? Simples para que nós possamos entender, igreja. É quando nós aprendemos a dirigir. Aí você pega, começa a dirigir, no princípio você fica tenso, você quase não olha para os lados, segura firme ali no volante, às vezes vai passar uma marcha e o carro tripida, mas com o tempo você vai dirigindo, ou seja, aquilo começa a se tornar algo constante. Você vai praticando e quando você menos espera, você já não faz mais o que faria antes, no caso. Deixaria o carro morrer, daria algum tranco, não. Você ligaria o carro, passaria, trocaria as marchas de uma maneira tão simples e natural, porque acaba virando algo natural. Por quê? Porque houve uma prática. E quando se há uma prática, a gente percebe que a gente vai se aperfeiçoando de uma maneira tão maravilhosa na nossa vida. Então, a perfeição, assim também é os dons espirituais. A gente busca o aperfeiçoamento, não porque o dom de Deus não é perfeito, mas a gente busca um aperfeiçoamento porque nós precisamos nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, é buscando ao Senhor. E isso, amados, é um processo. Um processo que precisa ser vivido. E Deus vai se revelando. Então é um processo de aperfeiçoamento, né? E esse aperfeiçoamento a gente só se aperfeiçoa através do Espírito Santo. Então precisa ser santificado, né? Nós precisamos ser santificados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou estar lendo 1 Pedro, a gente já está concluindo o capítulo 1 e o verso 2 que diz: eleitos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então nós precisamos buscar também este aperfeiçoamento através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor ele nos direciona para isso, porque, amados, tudo isso é para que o Senhor seja glorificado em nós. Buscar o aperfeiçoamento. E a palavra de Deus, as epístolas, elas tratam de vários assuntos pessoais, pastorais, contra a natureza de ensinos, de falsas doutrinas. Então é muito importante. Toda palavra, ela é importante. Toda palavra, ela tem o seu valor. E principalmente a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é boca de Deus, seca labachaia, que é o próprio Deus nos instruindo. Então, amados, essas são as epístolas, né? São as cartas. São a importância de formar, de conduzir a salvação e a glorificação, porque a glorificação é a salvação de Deus. A salvação que foi pago um preço, mas Deus, ele nos ensina e nos instrui através da sua palavra. Amém? Que os nossos amados irmãos possam cada dia mais ter esse desejo no coração de se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Aperfeiçoar os dons, aperfeiçoar cada dia mais, para que nós possamos seguir para a salvação e receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor Jesus continue abençoando
a amada igreja dele. Amém? Que Deus assim abençoe. Pai Santo, maravilhoso Jesus, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de podermos estar aprendendo, Senhor, sobre a tua palavra. E te agradecemos, Senhor, e te pedimos que cada dia mais, Senhor, o Senhor venha aperfeiçoar e que nós possamos, Senhor, meditar, buscar e te agradar. Em nome do teu filho amado Jesus. Pai, obrigada. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim continue abençoando a sua igreja. É muito bom, amados, a gente poder mergulhar e se aprofundar na palavra do Senhor e na sua grandeza e no seu poder. Amém. Vamos estar dando a bênção final. Convido você aí a abrir as suas mãos em forma de receber. E eu vou proferir, e assim seja. Que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo seja sobre nossas vidas, hoje e agora, para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Glória a Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.